Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão da Brasil Water Week, um evento da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nós damos início à nossa sessão, o desafio da universalização do saneamento sob o enfoque dos investimentos, como alavancar recursos para o alcance das metas do novo marco legal. Apresento aqui os nossos convidados, o economista Otaviano Canuto, membro sênior do Policy Center for the New Thought e membro sênior não residente da The Brookings Institution, professor Julius Sen, professor da London School of Economics e da Universidade College of London, na Inglaterra, Tiago Pena Pereira, especialista sênior em água e saneamento, do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e Christian Borja Vega, economista sênior do Banco Mundial. Obrigado a todos por aceitarem o nosso convite, e você que nos acompanha na plataforma pode escolher o idioma da sua preferência, basta acompanhar a sessão. É só clicar no botão acima deste vídeo e escolher a sua preferência em termos de idioma. Para saber mais sobre os especialistas, acesse a área abaixo desse vídeo e, ao final das apresentações, todos os nossos convidados terão oportunidade de fazer comentários, responder perguntas e interagir com a plateia, ok? E fico muito agradecido aos palestrantes, agradecido à ABS, uma grande oportunidade de discutirmos aí a questão do financiamento e dos investimentos diante de um desafio enorme aí do novo marco legal de saneamento. Chamo agora o professor e economista Otaviano Canuto para que faça uso da palavra e comece a sua apresentação. Muito prazer em recebê-lo, Canuto, e fique à vontade, por favor. A palavra é sua. Você está sem microfone. Pronto, agora vai. É, é um prazer estar aqui na Brasil World Week. A minha ideia é fazer uma breve introdução do lado mais macro da questão. Na verdade, vendo isso como uma espécie de introdução ao que os meus colegas de painel vão apresentar, que são onde novidades serão mais prováveis. Deixa eu só consertar uma coisinha aqui, que isso aqui está errado. Pois bem, o objetivo, como eu disse, perdão, vai rapidinho. O que está vendo aqui, caramba? Desculpem, só um instantinho. Pois bem, como eu disse, a ideia é abordar o panorama econômico e as perspectivas para investimento em infraestrutura. Vocês estão vendo os slides aí, não? Ou está fora? Não estamos vendo, Otaviano. Tá bom. Então, vamos lá. Volta, share screen. Pois bem, eu tive a intenção de começar... perdão, não vai cheio, vai assim pela metade mesmo. De começar observando, botando os números aqui a respeito das necessidades de investimento em infraestrutura pelas quais o Brasil, evidentemente, está precisando cumprir. Vejam, no final do meu período no Banco Mundial, o banco fez um relatório sobre infraestrutura e constatou como os investimentos em infraestrutura se mantiveram na média acima de 5% do PIB entre as décadas de 1920 e 80, mas nas duas últimas décadas anteriores ao relatório, o ritmo de investimento tinha caído para menos de 2,5% do PIB, um volume, inclusive, abaixo do mínimo necessário para a manutenção da infraestrutura. Uma situação grave, inclusive, porque
Não é apenas que o atual estoque de infraestrutura física no Brasil, como proporção do PIB, hoje é menor do que a maior parte dos países com níveis comparáveis de renda, certo? Mas é importante frisar, como fez o relatório, que embora o acesso à eletricidade e telecomunicações tenha melhorado desde os anos 90, o saneamento básico, além, evidentemente, das redes de transportes, estão muito aquém daquela dos pares, né? Mesmo quando se leva em conta a dispersão territorial e a densidade populacional relativamente baixa do país. Pois bem, e essa insuficiência de investimentos em infraestrutura vem trazendo um custo em termos de pior desempenho da produtividade e um ritmo menor de crescimento. Lembro bem de trabalho feito pelo Banco Mundial sobre por que a soja brasileira tem ficado tão competitiva no início dos anos 2000, logo quando eu tinha acabado de chegar no Banco Mundial, e o relatório do banco disse que aquilo estava ocorrendo a despeito do fato de que 30% da produção de soja brasileira estava sendo desperdiçada, jogada no lixo, por conta de falta de condições de armazenamento e logística. Então, o país paga um preço por essa carência de investimento de infraestrutura, não é só nos transportes. Para que se tenha uma ideia, essa compressão de gastos públicos em infraestrutura se deu enquanto a despesa pública crescia 2% acima do PIB. E os gastos primários do governo, como proporção do PIB, subiram de 22% em 1991 para 36% lá para meados da década passada. Quer dizer, é o que eu já chamei em certos trabalhos de obesidade do setor público brasileiro, agravando e provocando uma anemia de produtividade. Gasta muito, mas quando se leva em conta a necessidade de investimentos em infraestrutura, gasta mal. Né? Isso é o que não pode ser perdido de vista por nós nessa análise. Pois bem, é evidente que o novo marco legal do saneamento é um enorme avanço que nos permite, digamos, ter otimismo, e os números estão mostrando como já aparecem intenções de investimento significativas, mas é só o começo de uma estrada que é longa. Né? Pois bem, naquilo que diz respeito aos condicionantes macroeconômicos, eu estou de olho no relógio, não se preocupe. Vale a pena a gente dar uma passada aqui nos diversos mecanismos pelos quais a macroeconomia afeta o retorno e o retorno prospectivo de investimento em infraestrutura. É evidente que taxas de juros que dependem da inflação importam muito, não simplesmente a taxa básica Selic, definida pelo Banco Central, mas a taxa acrescida dos prêmios de risco e prêmios temporais com os quais se chega às taxas de juros que servem de referência para descontar fluxos de retorno em investimentos de infraestrutura. Né? E, nesse sentido, evidentemente que não estamos no pior dos mundos, como já estivemos, mas não deixa de ser um desafio o fato de que, pelo menos, nós estamos vendo uma estabilidade financeira e mais com condições financeiras, como vocês veem no gráfico à direita, não perfeitamente favoráveis. Não é? Pois bem, é claro que isso se deve e dependerá exatamente da evolução da inflação. Vocês têm isso aqui é algo sensível. Vocês vejam como no gráfico à direita, as próprias expectativas quanto à inflação e taxa de juros sofreram consequências de ruídos provenientes de sinais de fora e de dentro, mas o fato é que temos que torcer para que, de uma maneira ou outra, aquilo que subjaz o prêmio de risco
de títulos de dívida brasileira possa cair ao longo do tempo com mais confiança na estabilidade macro e com redução dos outros fatores. A questão fiscal é fundamental nos dois sentidos, quer dizer, um dos pontos que coloquei lá no início é a relação entre espaço fiscal e crescimento. É claro que crescimento abre espaço fiscal, via arrecadação tributária, como consequência, mas, ao mesmo tempo, o bom ou mau uso do espaço fiscal tem influência sobre o resultado em termos de crescimento. Nós podemos ver por esse gráfico como essa é uma questão que tem seus desafios, definitivamente. Nós não estamos em alguma trajetória explosiva de dívida pública, mas definitivamente, passado um período à frente, nós vamos ter que lidar com uma dívida pública bem mais alta, nada desastroso, mas com implicações, inclusive, sobre juros. Essa dívida pública tem um cronograma de vencimento que, digamos assim, que impõe certos desafios no futuro próximo, mas o fato é que, como eu disse no gráfico anterior, não temos uma trajetória explosiva, mas o espaço fiscal não é definitivamente algo a se contar em grande quantidade. Por isso mesmo que é importante reforçar aquilo que eu tinha dito, de necessidade da gente rever o gasto público, no que é que o Brasil gasta, porque definitivamente essa ampliação do gasto nas últimas décadas não se fez acompanhar por uma ampliação equivalente no gasto com infraestrutura. A trajetória do PIB, no lado de balanço de pagamentos e taxa de câmbio, que também, claro, a taxa de câmbio, por conta do risco de volatilidade cambial, é uma variável que importa. O fato é que esse é um departamento onde nós não temos tido razão para se preocupar. Mesmo ainda apresentando déficits em conta corrente, apesar de um saldo comercial crescente, como vocês veem no gráfico lá em cima, o fato é que o investimento direto externo tem sido mais do que suficiente para cobrir essas necessidades de financiamento da conta corrente, e dado o volume de reservas, etc. e tal, o fato é que a gente tem uma evolução, como vocês podem ver aqui, de credit default swaps, bem favorável. O balanço de pagamentos e câmbio não é fonte de preocupação. Pois bem, rapidinho, a necessidade de regulação é outro fator macroeconômico que nós demos esse salto, assim como acesso a crédito. Deixa eu gastar só meus últimos minutos com uma breve introdução a algo que provavelmente os meus parceiros de painel vão lidar, pelo menos em parte com isso, que é a ideia que é a seguinte, do crowding in, investimentos privados, aglomeração de investimentos privados. Você se pode muito bem olhar, digamos assim, o investimento em infraestrutura como uma cadeia, tá certo? Com etapas, com fases bem diferenciadas. Isso é algo definitivamente que se aplica muito fortemente no caso de gastos de infraestrutura. E a ideia é que, embora o setor privado se sinta mais confortável com operar em algumas dessas etapas de projetos, Igor, a ideia é que o apoio público, o espaço fiscal, o apoio de instituições bancárias de desenvolvimento, de BNDES da vida, de Banco Mundial, de BID e assim por diante, ao invés de focalizar em financiar o investimento todo, que essas instituições usem o seu poder para, de repente, oferecer cobertura de alguns riscos-chave com os quais o setor privado não tenha muita habilidade para operar ou disposição a carregar, e, de repente, pela cobertura desses riscos em particular, de repente, a instituição de crédito consegue multiplicar, consegue aglomerar capital privado. Isso, evidentemente, que vai ser algo a ser observado de maneiras diferentes em projetos e situações, mas nesse trabalho que eu fiz com Karim Ela na UAI, nós damos vários exemplos
de como se pode oferecer tais tipos de cobertura seletiva de riscos e, através disso, ampliar fortemente a presença, a combinação, a parceria público-privada. É isso. Consegui no tempo, gente. Obrigado, Otaviano. Sensacional. Essa sua visão é sempre muito importante para que todos aprendam, né, sobre um pouco esse ambiente macroeconômico, sobre essa realidade que você está colocando aqui do Brasil gastar pouco e gastar mal, né? Achei muito interessante quando você cita a obesidade do setor público. Eu não tinha ouvido ainda essa frase, esse enquadramento aí do setor público. Achei muito interessante. E também obesidade do setor público que gera uma anemia de produção. Que gera uma anemia, exatamente, muito interessante. Mas acho que essa última colocação sua do espaço fiscal, do papel da arrecadação tributária e da dívida pública, etc., e também do papel dos agentes financiadores como BID, BIRD, BNDES, etc., nessa cobertura de riscos-chave, acho que isso é uma grande ideia, isso é realmente um insight bem bacana para inspirar aí o setor público e setor basicamente de infraestrutura e saneamento no Brasil, alavancar recursos, sem dúvida nenhuma. Parabéns aí mais uma vez e muito obrigado e aguarde que virão comentários aí, certamente, para você responder, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação e por aceitar nosso convite gentilmente aí. Bom, eu vou passar agora para as palavras do professor Júlio Sen, que é professor da London School of Economics e da University College of London, que tive a oportunidade já de assistir palestras do professor, a última recente, inclusive, e tem uma grande experiência aí na área internacional, na Inglaterra principalmente. Com a palavra, professor Júlio, fique à vontade. Boa tarde, obrigado mais uma vez também pela participação. Muito obrigado, Ju, e peço desculpas por ter um pouco de problemas com a tecnologia aqui e me atrasei entrar na sessão. Mas eu vi os slides, mas eu não consegui, infelizmente, ver toda a sessão. Então, eu espero que o que eu diga aqui não sobressaia o que já foi dito. Mas o que eu gostaria de estressar, se puder, dentro do tempo restrito que temos, são algumas questões as quais penso que são pertinentes quando olhamos essas questões do ponto de vista internacional. Tenho certeza que vocês sabem que há muitos fundos de investimento no sistema global. No fato, há muitos canais de investimento que podem ser canalizados caso haja estruturas e âmbitos legais adequados, tais como nas áreas de infraestrutura. No entanto, o problema são os riscos de vários tipos. E se os projetos são viáveis ou não. Como conseguimos destravar esse potencial? Quando pensamos especificamente nas exigências do Brasil no setor de água e saneamento. Uma forma de pensar a respeito disso é identificar a escala das exigências. Portanto, mesmo que não tenhamos uma precisão sobre quanto é necessário, provavelmente será mais do que 20 ou 30 bilhões de dólares por ano, nos próximos 10 ou até 20 anos. E isso é muito dinheiro. 200 a 300 bilhões de dólares por ano. No entanto, não é um montante muito grande de dinheiro se olharmos do ponto de vista de um investidor internacional. Na verdade, é um montante pequeno. A Tesla provavelmente tem
montantes iguais numa base anual. E isso é apenas uma empresa da qual estamos falando. No entanto, as prioridades brasileiras dizem respeito ao setor de infraestrutura e as prioridades sociais. E assim sendo, a avaliação de riscos difere das feitas, por exemplo, pela Tesla. Então, há muito dinheiro disponível, mas a principal pergunta que temos que fazer é como termos acesso a isso. E a principal consideração do ponto de vista de um investidor é o risco. Os investidores estão preparados e felizes em aportar grandes quantias de dinheiro, mas eles precisam cobrir seus riscos. E quando falamos sobre riscos, tratam-se de riscos relacionados ao projeto, riscos financeiros e assim sendo, mas também estamos falando sobre riscos políticos. Conforme Ottaviano e outros falaram, a situação fiscal brasileira, no momento, é um pouco justa, e a capacidade de garantir a segurança é restrita. Se você pensar no Brasil como uma entidade federativa, claro, é entendível, mas também temos que levar em conta os estados do Brasil. Cada um tem suas limitações. Então, ter acesso a grandes montantes de capital com capacidade fiscal limitada é algo difícil e desafiador. Então, o que podemos fazer a respeito disso? Falando da minha própria experiência, baseada em experiências europeias, talvez possamos explorar a forma como as garantias do Estado são feitas. Quando pensamos em garantias, nós pressupomos que ao garantir ou cobrir um risco, estamos também cobrindo todos os riscos relacionados a esses riscos, mas as garantias funcionam de forma condicional, ou seja, mediante o sucesso ou a falha do projeto e também de acordo com a gestão ou o ambiente do projeto, caso mudem, e também dependendo de parâmetros financeiros que mudem, tais como taxa de juros, por exemplo. Portanto, não são garantias que, falando de forma geral, exijam que o montante integral que almeja ser garantido seja pago aos investidores, e normalmente é uma percentagem ou uma quantia pequena. Muitas vezes, os estados oferecem garantias que não conseguem pagar. Os Estados Unidos são um exemplo primordial disso. E também muitas outras economias oferecem garantias estaduais muito além das quais conseguem pagar. Então, nesses casos, o que importa é a credibilidade do compromisso político do governo. E no caso dos Estados Unidos, por exemplo, todas as dívidas são garantidas pelo sistema de crédito dos Estados Unidos. Significa que os Estados Unidos vão honrar seus custos. Normalmente se aplica também às economias avançadas. A dificuldade do lado específico do Brasil é curiosamente original. É porque a forma com que os investidores olham para o mundo não é a mesma com a qual você e eu olhamos para essas questões. Os investidores olham, por exemplo, para a América do Sul, e dentro da América do Sul vão ver a Argentina e o Brasil, assim como dezenas de outros países, algumas dos quais têm históricos muito ruins de gestão de dívidas. O Brasil falhou, não cumpriu suas obrigações nos anos 80.
deu um calote. E isso é lembrado pela comunidade de investidores. Por exemplo, os Estados Unidos nunca deu calote, nem o Reino Unido. Muitos países nunca deixaram de honrar seus compromissos, mas infelizmente o Brasil teve esse momento específico em que fez isso, já a Argentina frequentemente não cumpre. Então, os investidores vão olhar para o Brasil, a região, o sistema, vão calcular os riscos. Então, para um país como o Brasil, é vital que se estabeleça que a cultura do país, da abordagem, seja muito diferente da de seus vizinhos, como a da Argentina, por exemplo, para que os investidores não tenham a impressão que a própria região esteja comprometida. O segundo ponto é que essas garantias têm que ser consideráveis. Não basta dizer que é simplesmente uma garantia, tem que ser concretizada. Isso nos retoma a um assunto com que temos familiaridade, que é que o desenho, a modelagem do projeto tem que ser levado em conta do ponto de vista, claro, dos investidores, mas também tendo em vista os objetivos da política, as quais já falamos várias vezes. São básicos. O Brasil precisa ser coberto por 100% de instalações de água e saneamento. Isso significa um compromisso por parte do governo. Então, o nível do governo diz respeito a essas garantias, outro diz respeito à subscrição de custos de projetos marginais de infraestrutura. E quando eu digo marginais, eu digo em termos comerciais. Então, o Brasil é um país enorme, muitas comunidades que são isoladas e de difícil acesso para água e saneamento. E para expandir essa realidade, a dimensão continental do Brasil vai requerer muitos subsídios governamentais. Então, há garantias contra riscos aprendizados, mas também subsídios contra questões relacionadas à operação e custos. Então, esses subsídios têm que cobrir todas as categorias populacionais, as quais não podem, por sua conta, ter o custo de água e saneamento coberto, e também tem que cobrir as realidades geográficas de um país enorme como o Brasil. Então, esse número, seja qual for, é muito importante para os investidores. E isso é importante quando os investidores pensam no nível de riscos ao longo de 20 ou 30 anos. Quando esse número estiver calculado, vai ser mais fácil ter uma noção das garantias e os investidores internacionais, então, vão poder pensar sobre isso, e eu acho que depois a gente também até consegue falar sobre isso mais tarde, que é a questão de como lucrar com isso, como gerar um retorno sobre o investimento apenas tomando empréstimo nos mercados internacionais. E isso vem da combinação de garantias do Estado em relação aos seus gastos com infraestrutura para servir comunidades isoladas e os riscos relacionados ao aprendizado mesmo. Uma vez isso esteja posto, fica fácil entender se o investimento vale a pena ou não. O outro ponto a considerar é o seguinte: muito bem, eu posso investir no Brasil, mas eu também posso
usar o meu dinheiro para investir em qualquer outro lugar, África, Ásia, em mineração, em produtos de consumo, em turismo. Então, é preciso que haja uma mensagem através desses arranjos que favoreça o investimento em projetos de longo prazo no Brasil, em detrimento de outras opções. E isso é uma coisa bem mais difícil de se fazer. Agora, a boa notícia é que muitos investidores internacionais, eles querem investir em projetos de longo prazo. Os projetos de curto prazo, que têm dominado os modelos de crescimento nos últimos 20 anos, hoje deram espaço a uma perspectiva de longo prazo. Então, esteja você falando do Warren Buffett nos Estados Unidos, suas estratégias de longo prazo, ou sobre investidores internacionais, como, por exemplo, fundos de pensão, eles querem investimentos de longo prazo, mas com retorno. E se isso for bem alinhado, e aqui temos também uma questão política, isso pode ser, então, realizado. Em outros momentos, eu falei também sobre a questão que é possível gerar muito dinheiro para fins de investimento, mas as instituições, as entidades, a capacidade de engenharia tem que ser capaz de absorver esse investimento. O Brasil é muito diferente de outros países, porque em muitas áreas o Brasil é avançado, com instituições competentes, capazes de administrar projetos, e há áreas no Brasil que são isoladas, e aí é mais difícil fazer isso. Então, desenvolver essa capacidade de engenharia também faz parte da abordagem geral. E o que o governo pode fazer nessa situação? Ele pode assegurar que, dentro desse quadro de políticas que foi ilustrado, os compromissos fiscais de longo prazo para resolver as questões de equidade, e aqui estou me referindo àquilo que disse antes, ou seja, a capacidade de algumas áreas do sistema responderem, construírem, desenvolverem, e essa capacidade precisa ser alavancada. Então, é importante que o governo brasileiro estabeleça uma perspectiva de longo prazo sobre essas questões, prestando garantias de longo prazo em relação aos empréstimos e também às questões da agenda social, equidade, inclusão e também capacitação. Quando a gente para olhar, a gente vê que existem muitas dificuldades, mas com toda franqueza, uma vez o governo brasileiro se comprometa, a coisa não é tão difícil. É preciso simplesmente oferecer os recursos através da arrecadação fiscal para financiar essa capacitação, esse desenvolvimento de capacidade. É preciso, no entanto, identificar essas fontes de arrecadação. E por que isso tem que ser uma prioridade dentro do quadro político brasileiro? Bom, isso é bastante simples de entender. Água de boa qualidade, saneamento e esgoto disponível é algo que melhora a saúde de toda a população e que também aumenta a capacidade de fazer negócios. Então, o efeito multiplicador desse compromisso do governo em realmente melhorar o abastecimento de água, o saneamento e o esgotamento, ao longo do tempo, vai acabar
produzindo mais atividade econômica do que seria de se supor. Se eu pudesse colocar isso em termos, talvez não sejam relevantes para o Brasil, mas que seriam facilmente entendíveis, quando os Estados Unidos lançou o programa de rodovias interestaduais em 1950, para quem conhece a história, vocês devem se lembrar, né, que da perspectiva do Departamento de Defesa, foi na verdade, foi esse o departamento que garantiu o projeto, e eles diziam que para cada dólar investido, $6 seriam produzidos em atividade econômica, ou seja, um retorno de 600% num projeto de infraestrutura de estradas, pontes e viadutos. Com saúde, água e saneamento, eu não sei dizer os números, mas o efeito multiplicador é muito maior. E eu posso usar o exemplo de Singapura, por exemplo, para ilustrar a profundidade do que estou dizendo. Em 1962, antes da sua independência, Singapura tinha uma renda per capita mais baixa do que a Índia. Hoje, a renda per capita é maior do que a dos Estados Unidos. No coração da estratégia de Singapura, eles erradicaram as favelas e instalaram redes de água e de saneamento. O efeito multiplicador de uma população saudável que pode ir à escola e desenvolver todas as habilidades proporcionadas pela educação é algo inimaginável. Então, eu vejo claramente que compromissos maciços do Brasil enquanto Estado e também em nome dos estados, ou seja, das províncias, né? O Brasil é uma federação bastante complexa, tudo isso terá um enorme efeito multiplicador para a economia. Em termos sociais, o impacto é ainda maior. Júlio, empregabilidade, I'm so sorry. desculpe, We need to finish your presentation, please, because of the time. I'm so sorry. precisamos finalizar a sua apresentação por causa do tempo. Eu gostaria só de concluir dizendo que quando pensamos no fator de multiplicação, não é só a economia, são fatores sociais e comerciais também. Então, o compromisso do Estado brasileiro terá enorme importância, seja em termos de garantias, subsídios ou compromissos de longo prazo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Júlio. Mais uma vez, mil perdões, desculpas aí por interromper a sua belíssima apresentação, explanação. Foi realmente muito enriquecedora para nós trazer essas experiências, trazer as ideias aí de transformação e mudanças e melhorias aí nas formas de garantia. Achei muito interessante. A gente aqui no Brasil discute muito em PPPs, parcerias público-privadas, concessões, processos de desestatização, etc. A questão das garantias, de fundos garantidores, de mecanismos e estratégias, né, mais modernas, diferenciadas, né, sobre a questão das garantias. Então, é um tema absolutamente relevante. E uma outra coisa que eu destacaria rapidamente da sua apresentação, que você comentou, é sobre a modelagem do projeto, né? É muito importante a gente saber da modelagem do projeto, o senhor tem toda a razão. É importantíssimo conhecermos esses projetos né, em toda a sua amplitude, em toda a sua abrangência, para que exatamente possamos, né, optar por os melhores caminhos aí na questão dos financiamentos e atração de investimentos para esses projetos. Parabéns mais uma vez, muito obrigado. E agora eu chamaria o Thiago Pena Pereira, que é especialista sênior em água e saneamento do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para fazer uso da palavra. Por favor, Thiago, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela participação. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos demais palestrantes e a todos os ouvintes dessa sessão. Eu vou começar aqui minha apresentação. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Luiz, minha internet está oscilando um pouquinho, mas está voltando rápido aqui. Então,
Vamos lá. Bom, meu nome é Thiago Pena, sou do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e eu trabalho especificamente na divisão de água e saneamento, que a gente chama de WSA, Water Sanitation. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje algumas maneiras, talvez as principais maneiras de como o BID financia o setor de saneamento no Brasil, certo? Vou falar um pouquinho do BID rapidamente, nossa carteira, tipologias do projeto que a gente tem financiado no Brasil, um pouco sobre inovação, que é um tema-chave para nós, e sobre fundos de água, né? O BID é um banco multilateral de desenvolvimento, essa palavra é chave, né? Se você perguntar para os colegas aqui do banco, 99% deles não vão saber qual foi o lucro do BID ano passado. Mas a gente tem, então, a missão de reduzir a pobreza, suprir a necessidade de pequenos países e vulneráveis, promover o desenvolvimento, inclusive com o setor privado, enfrentar as mudanças climáticas e promover a cooperação internacional, entre outros aspectos, ok? São 48 países membros, tá, do mundo todo, e 22 não são mutuários, né? Ou seja, 26 são mutuários. Esses 26, eles têm um mandato regional, estão localizados na América Latina e Caribe, e são os países que podem contrair empréstimos com o BID, ok? Então, o nosso mandato é na América Latina e Caribe, por isso que é Banco Interamericano. O grupo BID é formado por 3 instituições. Nós temos o BID, que carinhosamente a gente chama de BID público, que é esse do meio. Temos o BID Invest, que é a nossa janela privada, que financia o setor privado, e o BID Lab, focado em inovação e startups. Vou falar um pouquinho do saneamento, tá? Nossa divisão de água e saneamento, que a gente chama, tem alguns objetivos estratégicos. Um deles é o acesso, o outro é a melhoria da eficiência operacional e qualidade dos prestadores de serviço. Tudo isso focado em resiliência climática e ambiental, segurança hídrica, e segurança hídrica. Nesse marco, detalhando um pouquinho mais, né, quando a gente fala de acesso, não é só aumentar o acesso, mas sim falando em qualidade, economia circular, infraestrutura verde, focado em resiliência climática. Nossos projetos têm não só a infraestrutura, não financia apenas a infraestrutura, mas também levam esse olhar aí um pouco mais amplo, tá? Eficiência e sustentabilidade operacional da prestação de serviços. Nós temos diversas ações aí que a gente financia para redução de perdas, eficiência energética, entre outros, tá? O fortalecimento institucional, não só para executar e implementar os investimentos, mas também para trazer sustentabilidade das intervenções no tempo. Isso é muito importante para nós, né? Tudo isso é feito com a participação da população. Todas as nossas obras, por exemplo, têm consulta pública, enfim, e a gente tem um foco em especial na inclusão de gênero e diversidades, tanto nas empresas quanto nas comunidades, e muito focado nas comunidades vulneráveis. Inovação e transformação digital, para também ajudar a ter serviços mais eficientes e efetivos no Brasil, tá? Agora, um exemplo de um projeto nosso, para vocês terem uma noção do que é saneamento para nós, né? A gente atua nos 4 âmbitos do saneamento brasileiro, que é drenagem, resíduos sólidos, água e esgoto, tá certo? O Prosamin, por exemplo, é um projeto com o estado do Amazonas, o estado é o mutuário, e é um projeto que a gente chama de saneamento integral. Então, você vê essa foto aí de cima, uma foto real, né, das famosas palafitas com inundação, com resíduos sólidos, com esgoto, e não basta você chegar lá e passar uma rede flutuante nesse caso, né? A gente faz uma intervenção integral, inclusive com reassentamento de famílias, visando melhorar as condições sanitárias, reduzir o risco de inundação, melhorar a questão de equidade de gênero, e aí a gente está falando de mais drenagem micro e macro, menos inundação, investimentos em água, esgotamento sanitário, urbanização, parques, vias, reassentamento, habitação, fortalecimento institucional, ou seja, são diversas ações para trazer o saneamento integral para as pessoas, né? Alguns impactos que a gente mede aqui à direita, por exemplo, redução de doenças de veiculação hídrica, a gente tenta medir os impactos dessas intervenções, e alguns exemplos de obras em si, que foram financiadas, por exemplo, estações, elevatórias, redes, parte de água, reassentamento, reflorestamento,
Então, esse é um tipo de projeto que nós financiamos, né, nesse caso, diretamente para o estado do Amazonas. Um outro exemplo, Tietê, nesse caso, o Tietê 4, né, um projeto emblemático, onde o mutuário já é a Sabesp, ou seja, a gente financia a empresa diretamente, temos outros casos, né? Esse projeto é focado na ampliação do serviço de esgotamento sanitário. A gente trabalha com a Sabesp desde o início da década de 90. Embaixo tem uma foto aí que mostra bem o avanço da cobertura na região metropolitana de São Paulo. O BID não foi o único financiador, mas eu creio que foi o principal financiador desse grande programa aí, que já tem algumas décadas, e tem mostrado impactos positivos reais nos rios e na vida das pessoas também, né? É o projeto Tietê 4, onde nós financiamos esgotamento sanitário na veia, vamos dizer assim. E mais um exemplo de um projeto de drenagem, nesse caso do município de Joinville, onde o município é o mutuário e o executor. Então, eu trouxe alguns exemplos onde o Estado é o mutuário, onde uma empresa pública é mutuária, onde o município é o mutuário, então, e também em diversas regiões do país, né? Esse caso aqui é um projeto focado em macrodrenagem, mas também tem investimentos em esgotamento, urbanização, parques, vias, fortalecimento institucional, entre outros. Então, um projeto bem amplo também no aspecto do saneamento. Então, eu trouxe alguns exemplos agora, só para mostrar rapidamente para vocês a carteira da Divisão de Água e Saneamento. 1,4 bilhão de dólares aprovados, são 12 programas aprovados no momento. A gente está nas 5 regiões do país. Temos um foco especial no norte, você vê, temos 3 projetos no Pará, 2 no Amazonas, 2 no Nordeste, e aí temos alguma coisa também no Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. Tá? Uma carteira bem diversificada geograficamente, e à direita um espectro aí de como todo esse montante está aprovado. Temos drenagem, resíduos sólidos, água, gestão de recursos hídricos e esgotamento sanitário. A gente também tem um outro mecanismo de apoio ao setor de saneamento, são as cooperações técnicas. As cooperações técnicas são doações, a gente chama de financiamento, mas é uma doação. Ela é focada em trabalhos intelectuais, onde a gente financia políticas públicas, ferramentas de gestão. A gente está financiando, por exemplo, aí, várias das normas de regulação do setor de saneamento que a ANA está elaborando, diversas dessas a gente está apoiando com o financiamento. A gente financia inovação, pilotos e diversos instrumentos que fomentem a inovação no setor de saneamento no país. A gente também financia com as cooperações divulgação e conhecimento, né? Então, guias práticas, notas técnicas, visitas técnicas, transferência de conhecimento, certo? E também usa cooperações técnicas para preparar operações de empréstimos, onde sim se implementam as obras de infraestrutura, certo? Um destaque aqui para a inovação. A gente acredita fortemente que se o setor não inovar, a gente tem menos chance de atingir as metas, né? A gente precisa inovar, o mundo está inovando e nenhum setor, qualquer setor que não inovar vai ficar para trás, né? De uma certa forma. Então, tem uma necessidade de investimento, o professor Júlio comentou, o Canuto também, tá certo? Então, inovar para nós é um mandato, né? E inovar aonde? Nós temos que inovar no ecossistema, não é só na empresa, não é só no governo, mas no operacional, no social, no comercial, nos prestadores, nos fornecedores. Então, é o que a gente chama de ecossistema, né? E, por exemplo, né, inovar, não, além de ser um mandato, ser uma obrigação, na nossa opinião, também é um investimento, né? Inovar traz redução de gastos, traz aumento de receita, então é um investimento. A gente tem uma CT chamada Fontes de Inovação, que o objetivo é contribuir para o desenvolvimento da inovação nos prestadores de serviços, melhorando o conhecimento, né, como eu falei no mandato, utilizando ferramentas de planejamento, aplicando soluções inovadoras, pilotos, né, e também escalando, melhorando a governança e a cultura da inovação nas instituições, isso é um tema chave para a inovação, e apoiando a transformação digital.
Isso é como nós ajudamos a financiar a inovação no Brasil. Tá? Aí tem alguns detalhes dessa cooperação técnica específica, eu vou pular isso. E agora eu vou falar rapidamente dos fundos de água, que também são um veículo muito importante para financiar o setor. Nesse caso, nossos fundos de água têm o objetivo específico de tratar da segurança hídrica, é um tema muito interessante. O problema, é notório que temos que proteger nossas fontes de água, nossos reservatórios, nossos mananciais. Existem dados aí, por exemplo, do fundosdeagua.org, que dizem que as cidades estão perdendo cobertura vegetal nas bacias e nas margens de reservatórios, tá certo? Isso aí é bastante conhecido por todos. E vem algumas soluções, né? Soluções basadas na natureza, por exemplo, proteção florestal, reflorestamento, melhorias em práticas agrícolas, restauração de margens e proteção de zonas úmidas, né? São algumas soluções aí possíveis para atacar o problema. Um fundo de água, né, ele é um valor agregado aí, onde nós temos a articulação dos atores públicos, dos atores, pode ser público, privado, sociedade civil, uma visão no longo prazo, governança, um fundo de água tem que ter governança, políticas públicas e ciência e conhecimento. Esse seria o caminho para a criação de um fundo de água. Tem primeiro um estudo de viabilidade, você depois desenha o fundo, você tem a própria criação dele, né, onde você formaliza, e aí tem os aspectos mais importantes de governança, estrutura operacional, objetivos, enfim, toda a estratégia do fundo. Um plano de trabalho, depois na operação, onde você executa os projetos em si, né, e depois, com o tempo, você mede a performance desse fundo, consolida para você assegurar a viabilidade dele no longo prazo. É muito importante a gente ver isso com muita clareza, que a gente tem que assegurar a sustentabilidade dos fundos de água no longo prazo, né? O nosso impacto, né, o que a gente tem feito, já fizemos em fundos de água, nós temos 26 fundos de água criados, onde o BID supervisiona e administra, tem 11 fundos de água em processo, temos vários aqui no Brasil, tá certo? Mais de 305 mil hectares conservados, mais de 300 parceiros locais comprometidos aqui, novamente público, privado, sociedade civil, mais de 200 milhões de dólares captados, né? E mais de 100 mil famílias beneficiadas pelos projetos dos fundos de água. Então, o fundo de água é uma alternativa muito interessante para apoiar o setor de saneamento no Brasil, né? Então, é um movimento que já está sendo replicado aí em outros continentes, mundo afora, tá? É muito interessante. Bom, eu falei um pouquinho rápido, peço desculpas, mas também estamos um pouco curto de tempo, né? Então, eu agradeço e me coloco à disposição aí para depois o bate-papo ou eventuais dúvidas futuras para conhecer um pouco o trabalho do BID. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Parabéns pela apresentação. As experiências do BID sempre muito importantes, muito relevantes, uma atuação muito robusta aqui no Brasil, né? A gente vê aí que pelos projetos que você apresentou, Manaus, o Despoluição do Tietê, Joinville, enfim, todos os programas que o BID tem financiado, a carteira, né, importante, o destaque para a inovação que eu achei muito legal, e certamente, né, despertou muito interesse pelos fundos de água, particularmente eu inclusive gostaria de aprender mais sobre isso, e queria até conhecer um pouco melhor essa questão dos fundos de água, que realmente muito interessante, uma estratégia muito bacana, muito legal aí para ampliar o acesso, melhorar a qualidade, melhorar a eficiência enfim. Até fiquei bastante impressionado com os números que você apresentou, de mais de 300 parceiros envolvidos, mais de 100 mil famílias beneficiadas, realmente uma coisa impressionante. Parabéns mais uma vez, já temos pergunta no chat, mais de 300 pessoas nos acompanhando, então já a gente já vai partir para os debates, mas agora eu queria passar a palavra para o nosso colega Christian Borja, que é economista sênior do Banco Mundial, para fazer o uso da palavra e a sua apresentação. Christian, boa tarde, mais uma vez, muito obrigado pela participação, a palavra é sua, obrigado. Obrigado, Luiz, pode me ouvir bem? Sim, eu acho que agora pode... Ouvimos bem. Posso compartilhar meu...
Por favor, fique à vontade. Eu acho que... Ok. Podem... Perfeito, já estamos vendo já. Perfeito. Sim. Então, somente para... bom dia a todos, boa tarde. É um prazer ficar com todos aqui presentes nesta apresentação. Só para compartilhar alguns dados recentes e um marco novo de esquemas de financiamento do Banco Mundial na prática de água. Minha apresentação vai ser dividida em duas partes, muito rápido. A primeira, vou apresentar os resultados de um novo estudo que se chama Agua para Prosperidade Compartilhada, que foi apresentado em Indonésia, em Foro Econômico, em Foro Mundial da Água. A segunda parte vai falar de como essa importância que tivemos nesse estudo, nesse relatório, justifica aos investimentos no setor como prioridade. E agora, com esta situação econômica que Otaviano e o professor Sen descreveram muito bem, o que o banco oferece para fazer para facilitar os investimentos no setor. Então, essa vai ser um pouco a estrutura da apresentação. Nós vamos a começar muito rápido. Nosso novo marco de analítico de Água para a Prosperidade tem esta racionalidade de como os serviços de água e saneamento são fundamentais e também a gestão de recursos hídricos em um contexto de mudança climática para que os setores produtivos puedan maximizar o capital humano, o capital financeiro, o capital social e o capital natural. Então, dessa perspectiva, este marco analítico que nós tivemos feito com esse relatório dá um novo entorno de justificativa de por que é importante o setor para a economia, mas também para o setor natural y para capital humano. Y eso es porque en países de renda baja y renda media, más de 50% de los empleos son en actividades económicas que dependen o usan o utilizan agua intensivamente, comparado con países de renta alta, que solamente 20% de los trabajos dependen de uso intensivo de agua. Entonces, tenemos una realidad que el sector está generando empleo en países en vías de desenvolvimiento, incluyéndose Brasil, mas tem muitos países que têm abundância de água, como o Brasil. Então, é o caso de investimentos nos setores para melhorar a eficiência e melhorar como a gestão de água vai facilitar a expansão do serviço para as populações mais necessitadas. E por que isto é importante discutir? Porque o estresse hídrico, que é o desbalance entre oferta y demanda de agua, solamente va a incrementarse con la mudanza climática, con mayor crecimiento poblacional y con mayor consumo y patrones de polución que están prevaleciendo en todo el mundo. En Latinoamérica, infelizmente, va a ser una región donde los recursos hídricos van a ficar más escasos. Predecimos una reducción de más de 40% en los recursos hídricos en Sudamérica, por ejemplo, hasta el año 2100. Y eso va a generar nuevas condiciones para priorizar el sector y para tener una justificativa más robusta para los investimentos en el futuro. Y esto también porque el sector de agua es importantísimo para el sector agrícola. Então, essa competência que vai ficar aún maior, esse estresse hídrico que vai ficar aún maior no futuro, vai ter que ter investimentos muito mais efetivos, muito mais eficientes e melhormente integrados, como nosso colega de OBIS platicou,
ele falou muito bem de como a perspectiva de investimentos de água tem que ter uma visão integral, desde a gestão, mitigação de riscos, aos serviços de qualidade e sostenibles financeiramente. Então, o que hemos encontrado neste estudo também é como as gaps han incrementado-se en cuanto a nivel de cobertura de agua, de saneamiento básico en los países de renta baja con respecto a los países de renta alta. Y esto genera muchos costos económicos. Si los investimentos no llegan ahora, si esperamos a que estas gaps incrementan-se ao tempo, vai ter muito mais custo para atingir as populações mais desfavorecidas e com menor cobertura. Y en muchas zonas de renta baja, más personas están siendo sin acceso a estos servicios desde el año 2000 a 2020. Si toma cualquier región o microrregión de cualquier vacía donde tenga alta tasa de pobreza, la probabilidad de que la cobertura no mejoró es muy alta. Y eso también incluye a Brasil. Então, todas as regiões que têm uma pobreza muito elevada não estão tendo progresso na cobertura dos serviços de saneamento básico ao redor do mundo. E isso também tem um custo econômico muito forte, porque as crianças, quando, por exemplo, não têm estes serviços e, por exemplo, ficam expostos a uma inundação, a cheias ou a secas, su capacidad para aprender disminuye mucho. Eso es particularmente relevante en países de África y del sur de Asia, pero también mucho en Latinoamérica, crecientemente en Perú, por ejemplo, y en Centroamérica. Entonces, no caso de Brasil, tenemos que los investimentos en infraestructura han sido bajos en comparación con países de otros países de renta similar, inclusive de Latinoamérica, mas o espíritu da nova lei de saneamento básico precisamente era facilitar as condições para permitir uma detonação de estes investimentos. E tem muitas condições que nossos colegas nas apresentações passadas, o Otaviano, o professor Sen e nosso colega Tiago de Ovid, eles falaram destas condições que devem prevalecer. No caso do Banco Mundial, nós temos agora marco novo, em onde queremos ter dois aspectos fundamentais para facilitar o acesso a financiamento do setor de água e saneamento. O primeiro é facilitar a capacidade de expertise do setor privado para encontrar novas soluções que possam integrar melhor dentro dos sistemas de saneamento básico a gestão de recursos hídricos e a gestão de riscos como cheias e secas. E isso também vai ter que conllevar uma mobilização de capital privado. ¿Y por qué capital privado? Porque nós, ao momento, não temos capacidade em nenhum país, em vias de desenvolvimento, de que somente com o setor público vai dar para universalizar os serviços. Nós temos agora relatório que saiu 2 ou 3 semanas atrás, em onde as despesas en el sector de saneamiento básico a nivel global son solamente 0,5% del PIB, muy bajo. Sectores como ensino básico o saúde tienen investimentos de 6-7% del Producto Interno Bruto. No es el caso de agua. Tenemos que incrementar esos investimentos. ¿Y cómo hacer? Bueno, tengo que tener unas condiciones de movilización de capital privado
cada envolvimento no setor de agua no futuro envolverá sistemáticamente uso de garantías, como o professor Sen mencionou, e também de outros instrumentos que podem ser utilizados com fundos públicos, concessões, para atrair ao setor privado e que sejam projetos de longo prazo que dê rendimentos com menor risco. Essa é a chave a través da inovação e experiência do capital privado que pode facilitar a expansão dos investimentos neste setor, em particular em Brasil, com um novo marco regulatório. Também temos que um envolvimento sistemático no país com outros financiadores, a través de uma abordagem de plataforma para desenvolver um quadro de financiamento. Esse é o segundo ponto aí. O Brasil tem um marco de financiamento subnacional que é bom, pode melhorar para ter muita maior capacidade creditícia, mas também muito maior claridade em como essa distribuição de riscos quando tem um investimento com entidades privadas. E para isso o banco tem vários instrumentos que podem facilitar isso, desde o braço de setor privado, o IFC, eles, por exemplo, promovem a bancabilidade, serviços de transação quando tem uma associação público-privada e ou avaliação de riscos a nível subnacional. Ou, por exemplo, também temos nossa tesoreria do banco, oferece produtos de riesgo, de segurança de riesgos financeiros, com expansão de investimentos, e também sustainability bonds e financiamento contingente. Então, todos estes instrumentos formam parte de um novo marco que desenvolvimos no ano passado. Tem muitos países que estão muito interessados em aplicar este marco com plataformas distintas, sobre todo para o financiamento ou para esquemas de redução de risco, e também para quadros em onde contratos com o setor privado tendem a ser muito mais elaborados e com maior eficiência para acrescentar os níveis de financiamento. Também temos que reconhecer neste marco que classe de limitantes ou barreiras pode enfrentar o setor privado. A primeira, mais importante, é que sistemáticamente temos uma subvalorização da água. Se não podemos valorizar a água conforme a seus valores de uso produtivo e econômico, não vai ser possível ter uma avaliação realista com rendimentos econômicos e financeiros do investimento. E com isso não pode ter um alinhamento de preços, de tarifas, de subsídios e de taxas de juro e imposto. Então, é importante, primeiro, ter uma valoração da água. Segundo, temos uma falta de prestadores de serviços financeiramente viáveis. Em muitos países, incluindo-se o Brasil, temos que, por exemplo, as companhias de água têm uma limitada avaliação financeira e viabilidade financeira, mas o banco pode ajudar com assistência técnica nesse tema. Também promover eficiência financeira e técnica para preparar estas companhias de água para receber investimentos do setor público ou privado. Muitas vezes não se tem com elementos básicos como programas de redução de custos ou de incremento de renda. Isso é chave para poder ter um panorama muito mais claro e de menor risco para os investimentos. Mas também tem que ter uma influência política a nível local e estadual para que todas estas políticas e estratégias possam ser implementadas para assim reduzir estas barreiras que enfrenta o setor privado.
E por último, temos dois aspectos muito chaves, que são como estructurar os múltiplos riscos que enfrenta una parcería público-privada. Eso es altamente importante para reducir los costos de transacción y mejorar el diseño de este tipo de contratos. Y también tiene que ver con tener planos muy claros de largo plazo para saber qué hacer con diferentes stakeholders que están involucrados en este tipo de transacciones. Y esto da una secuencia hacia un marco que es mucho más sustentable del sector, que enfócase en provisión de calidad de servicios, con recuperación de costos, con tarifas que reflejan más al valor real de agua, y que intentan también internalizar a demanda y a oferta de agua dentro de esquemas de eficiencia de servicios. Eso da más certidumbre a los investimentos, a los inversionistas, respecto a las formas más tradicionales que son de la izquierda en azul, que solamente son responsivas a las contingencias y limitantes financieras. Tienen que ser proactivas hacia sustentabilidad del servicio del sector de saneamiento básico. Esa es la mayor diferencia con este nuevo esquema de financiamiento. Y para eso tenemos tres pilares clave para poder facilitar estas condiciones financieras y de investimentos. Primeramente, contar con un plano de sustentabilidad financiera y de credit worthiness. Eso da acceso a financiamiento local e internacional. Preparar las condiciones básicas, más que todo. Después, movilizar o expertise para encontrar el mejor mecanismo y más costo efectivo de investimentos, sobre todo para responder a objetivos claros. Por ejemplo, mejorar la eficiencia operativa o mejorar las infraestructuras para que sean más adaptadas a riesgos climáticos. Esa movilización privada tiene que tener ese expertise con objetivos para después diversificar y expandir el espectro financiero y atingir los investimentos que son necesarios para el sector. Por último, aquí algunos ejemplos de tipos de apoyos que ofrecemos para mejorar la sustentabilidad financiera, credit worthiness de las compañías financieras. Ya comenzamos en varios países, en Angola, en Mozambique, en México, Perú. Ahora también estamos con mucho trabajo en procedimientos para mejorar las tarifas y cómo adaptar los investimentos a nuevos marcos regulatorios. Este es el caso de Brasil, también en Indonesia. Y por último, estamos con un nuevo foco para atingir nuevas tecnologías, atingir nuevos mecanismos de eficiencia. Mencionó nuestro colega David Thiago o macro y micro metering. Eso es muy importante para elevar o incrementar a rendas del sector y para mejorar la relación renda-costo de las compañías de agua. Y con eso tenemos una mayor eficiencia del sector público. Y ya para terminar, Luis, este es el último slide. Así podemos tener mayor movilización doméstica, mayor soluciones con financiamiento concesionado, más también blended, con múltiples actores involucrados. Y con ello poder diversificar los investimentos para atingir otras problemáticas del sector de agua, no solamente saneamiento básico, mas también otras tecnologías que pueden mejorar la disponibilidad y distribución de recursos hídricos
e esse é um esquema final para como é a madurez desta esquema novo de marco de financiamento para o setor de água. E agradecer a todos por sua paciência. Aqui temos QR codes com os estudos e relatórios que falei nesta apresentação. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Christian, mais uma vez, uma contribuição também muito importante sua, do Banco Mundial, que realmente sempre nos traz muita novidade, muita informação, muito avanço nessas questões aí de estudos que o banco está produzindo, né, elementos novos aí também para ampliação da capacidade de investimentos. Achei muito interessante quando você fala da subvalorização da água, acho que é um negócio muito importante, e você tem toda a razão, acho que é uma discussão, né, até eu sempre lembro de um caso que um palestrante chega num congresso da ABS e fala, olha, a garrafinha de 500 ml que você está tomando de água mineral custa R$6, e eu vendo 1 metro cúbico a 3, tratado, né, com clorado e tudo. Então, realmente são questões muitíssimo importantes que você está trazendo, e acho que isso sempre aflora aí uma discussão muito importante. Eu vou passar rapidinho para as perguntas, porque nós temos só 15 minutos aí para finalizar a nossa sessão, e uma primeira pergunta vem do Jefferson lá da Sanepar, aí pelo chat. Ele pergunta assim, como funciona o saneamento em outros países? É responsabilidade municipal, estadual ou federal? Veja, eu até acho que eu vou pedir para o professor Júlio comentar um pouco da Inglaterra e talvez da Europa, mas muito rapidamente, viu, professor Júlio, porque nós estamos com o tempo muito estourado, se puder ser bem breve. Ao governo o governo tem que garantir o contrato. Então, estamos falando sobre os riscos aqui, e os investidores não vão investir, ao menos que tenham garantias no lugar. Então, nesse processo orçamentário, eles precisam de garantias por parte do Estado, e no caso do Reino Unido, o país assumiu milhões de dólares nesses tipos de garantias, e claro, é pagáveis em diferentes tempos e circunstâncias, mas no fim das contas, o governo tem que subscrever todos esses riscos. Perfeitamente. Muito obrigado, professor, pela resposta, pelas contribuições. Eu queria agora fazer um questionamento ao Otaviano. Não é uma pergunta fácil, viu, Otaviano? É uma pergunta bem difícil. Mas certamente você vai contribuir muito. Na verdade, nós estamos aí diante de um cenário do novo marco legal, que é a universalização dos serviços até o ano 2033. E nós estamos em 2024, menos de 10 anos aí para cumprir essa meta de universalizar. O próprio PlanSAB, o Plano Nacional de Saneamento, fala em investimentos acima de 500 bilhões, alguma coisa do tipo para universalizar água e esgoto no país. E também nós temos as ODS, né? E a ODS 6, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, de que fala do saneamento, que era a Agenda 1530, né? Mas, diante desse cenário de universalização, desse grande desafio, como que você imagina alavancar os recursos? O que precisaria destravar? Ou o principal, ou os principais elementos políticos, institucionais, regulatórios, enfim, econômicos, né, para que esse processo, para que essa alavancagem aconteça de fato, né? Muita gente é incrédula em relação a essa questão dos investimentos para se atingir a universalização, né? Mas será possível acreditar que realmente nós vamos temos investimentos, conseguiremos atrair esses investimentos para o Brasil? O Brasil tem capacidade para absorver isso nesses menos de 10 anos até a universalização? Queria sua opinião a respeito. Perfeito. Olha, evidentemente um desafio no sentido de que será uma mudança em relação ao cenário que vem prevalecendo nas últimas décadas. A julgar pelo ritmo nosso nas décadas anteriores, a gente não chega lá, não tem como. Agora, tem dois caminhos complementares. Um deles é rever
a composição do gasto público brasileiro, buscando criar espaço fiscal para aumentar a inversão pública na área. Porque, mesmo com algum sucesso na incorporação do setor privado, é preciso ter consciência de que não é um substituto, é mais complementar do que substituto. Então, você tem que encontrar esse espaço fiscal e rever, portanto, naquilo que a gente está aumentando. E aí, nesse caso, o cenário básico não é lá muito favorável. A gente está chegando numa situação em que daqui a 2 anos, 3 anos, não vai ter sequer orçamento disponível para despesas discricionárias, né? Então, acho que tem urgência em rever isso. E, no outro lado, ao mesmo tempo, ainda que os primeiros sinais, depois da aprovação da lei, tenham sido tivemos boas notícias, não é o caso aqui de ficar mencionando esses vários projetos no Rio, então, mas é que o governo não pode fazer barulho, não pode colocar aquele aceno de risco de alteração de regras. A estabilidade regulatória é algo, a percepção de que a regulação é estável é fundamental para diminuir a percepção de risco por parte de investidores privados. Acho que são as duas coisas que têm que ocorrer para que a gente caminhe na direção de resolver o problema. É um grande desafio, de qualquer maneira. Sem dúvida nenhuma, o tamanho do desafio não é nada pequeno, mas de fato. Por favor, complemente. Não sei se quer complementar alguma coisa. Ok, achei que você ia fazer algum complemento, desculpe. Mas eu concordo plenamente com você sobre esse tamanho desse desafio. Eu somente quero fazer uma contribuição menor aí, porque no caso do Brasil, a tendência vai por bom caminho, no sentido que o marco regulatório já cria condições com muito mais claridade das responsabilidades que tem cada um dos níveis institucionais do governo federal até nível municipal. Então, nós estamos olhando agora um incremento nos investimentos do setor de água, que eu acho que sem a lei não daria para esses investimentos. Então, a tendência é na trajetória correta, eu acho, para o caso do Brasil. Mas muito trabalho tem que ser feito para atingir os objetivos até 2030, 2034. Perfeito. Bom, tem uma pergunta que eu também estou endereçando aqui ao Tiago e também a você, Christian, que na prática é a seguinte: a gente tem aí um desafio do investimento, como eu disse também, da universalização, e grande parte das áreas que precisam ser atendidas ainda nos municípios são as áreas vulneráveis, né, as favelas e comunidades urbanas. A gente chamava de aglomerado subnormal, agora o IBGE até mudou para favelas e comunidades urbanas, que são as áreas mais vulneráveis, de fato, as áreas mais críticas, e também as áreas rurais, que nem sempre têm aquela viabilidade econômica para os prestadores de serviço, para os investidores, né? Ou seja, é garantir o acesso a populações dispersas, populações em regimes bem mais complexos e vulneráveis, e de uma vulnerabilidade social muito grande. Queria ouvir de vocês, né, com experiência que vocês têm aí dos bancos, né, como enfrentar esse desafio, né, diante novamente dessa meta de universalização, como lidar com isso, qual a perspectiva de vocês como agentes financiadores diante desse desafio? Tiago, por favor, começa você, depois eu passo para o Christian. Rapidamente, por gentileza. Legal. O difícil é responder essa pergunta rapidamente, viu? Essa pergunta é chave. Mas vou dividir em 2 partes rapidamente, tá? A gente tem o tema das favelas, que seriam subnormais urbanas, né? No centro da cidade, nas cidades. E aí nós temos o caso que eu trouxe de projeto de saneamento integral, onde a gente tem que fazer a urbanização, né? Para atacar diversos problemas do saneamento, seja inundação, drenagem, seja água, seja esgotamento sanitário, seja resíduos sólidos, ok? Isso é um jeito de atacar o problema, é muito interessante, porque a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, tem impactos
fenomenais nas cidades e nas pessoas e nas comunidades, né? Mas é difícil, é muito complicado o tema do reassentamento sensível, né? O BID tem políticas bem estruturadas quanto a isso, mas é difícil para os municípios e estados também atacar esse problema. Uma outra solução que eu vejo como mais inovadora para esse tema é o que a Sabesp fez recentemente, está sendo muito comentado no setor de saneamento, que são as licitações integradas lá do Rio Pinheiros, onde o BID teve o prazer de financiar também algumas dessas licitações no âmbito do programa GT4, onde você não faz o projeto, entrega o projeto para uma empresa executar. Você estuda, diagnostica o problema, determina como vai medi-lo e deixa o mercado bolar as soluções, desde que a empresa aceite, etc. Claro que isso com bons estudos diagnósticos, né? Conseguiram aí resultados incríveis, mudando a ótica da contratação, né? Mudando a ótica da solução do problema. Então, eu vejo que isso está sendo difundido, está crescendo no Brasil e, com certeza, é uma solução aí para resolver o tema dos subnormais, das favelas. E aí vem o saneamento rural, que tem uma característica um pouco diferente. Hoje mesmo a gente está com a delegação aqui da Suíça no BID discutindo esse tema, no âmbito de uma cooperação técnica, que a gente tem comunidades dispersas, né? Que a gente tem algumas outras tipologias de ocupação que demandam outras situações, tá? Vou parar por aqui, eu vou passar a palavra para o Christian, não sei se ele quer comentar sobre essa pergunta. Por favor, Christian. Não, muito rápido. O que o setor privado sempre tem que ver com estes investimentos em áreas mais pobres é o que vai fazer o governo para reduzir o risco e reduzir o custo de capital de entrada. Porque o potencial é muito elevado por o número das pessoas que podem ter potencialmente este serviço e que com uma estratégia de longo prazo não podem somente integrar-se à rede de serviço, mas também contribuir financeiramente ao mantenimento da rede de serviço. E isso é algo que evidência muito forte, muito clara a nível global. A gente paradoxicamente, a gente com menor renda tem a pagar mais por serviços de água, tem a ter uma valoração muito maior de o que é a água e serviços de esgoto. Então, eu acho que o potencial fica aí, tem volume, muito volume de pessoas que podem contribuir, mas a chave é o que vai fazer o governo para reduzir o risco, para reduzir o custo de entrada no setor privado e que vai fazer, que vai comprometer-se o setor privado a prover de serviço de maneira sustentável nestas zonas de pobreza. Muito obrigado, Christian. Bom, eu só tenho a agradecer a todos aqui, brilhantes colocações, acho um tema muitíssimo importante, sempre as contribuições de vocês abrilhantam aí o evento e todo o nosso esforço de trazer elementos novos, trazer contribuições importantes, e mais uma vez queria deixar nosso agradecimento em nome da ABS aqui a todos vocês, Otaviano, Júlio, Christian, Thiago, sensacionais as contribuições de vocês. Convido vocês sempre a integrar essas discussões da ABS, que são sempre muito importantes e claro, né, avançam e progridem e prosperam muito aí no setor de saneamento como elementos importantes para a inspiração de prestadores de serviço, de vários agentes, né, econômicos, agentes públicos, privados, da própria sociedade civil, academia, né, realmente a ABS hoje uma grande referência, é a principal referência, eu diria, no setor por conta aí das contribuições e desses elementos que sempre ajudam aí na formação de políticas, de diretrizes, enfim, de um debate extremamente qualificado aí para a questão do saneamento. Muito bem, então mais uma vez agradeço, gostaria de informar a todos que a próxima sessão do Brasil Water Week será amanhã às 9 horas, tratando de sistemas de acompanhamento e previsão de eventos críticos.
né? Estamos vendo aí, tristemente, a questão do Rio Grande do Sul, então não percam aí a discussão de amanhã às 9 horas, que será muito importante e interessante para todos nós, certamente trará muitas novidades. Obrigado mais uma vez a todos e uma boa tarde. Obrigado. Até mais.